Olá, você quer aprender hoje comigo um setup que, operando não muito grande, pode te dar de 50 até 300 reais e até mais, dependendo da quantidade de lotes que você colocar. E esse setup é altamente assertivo e eu utilizo no meu operacional. É um setup gráfico. Pouca gente sabe que eu uso algumas coisas gráficas, eu uso a análise gráfica. E esse setup é um setup fácil e pronto que eu vou mostrar para você como eu utilizo para fazer resultados no day trade. Só que antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão que eu coloco aqui para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Antes de falar sobre esse setup, eu queria te convidar para se inscrever no meu canal do Telegram, no qual eu estou colocando conteúdos que só tem lá, não tem em outro lugar, estou colocando só lá. É de trader para trader e eu queria te convidar para vir aqui na descrição desse vídeo e se inscrever no canal, é gratuito e você pode participar com a gente. Então agora eu quero falar dessa técnica e antes de ir para a tela para te mostrar ela, eu quero te falar que a minha origem, em 17 anos atrás mais ou menos, quando eu comecei no mercado, não se via falar em análise de fluxo, em tape reading, e eu fiz várias escolas gráficas, vários cursos, e eu treinei muito a análise gráfica. E ao longo dos anos, eu fiquei um tempão somente fazendo operações por análise gráfica. Então fazia swing trade em ações, mexia com opções, até o índice futuro. Na verdade, nessa época eu não operava dólar, mas até o índice futuro eu operava com análise técnica. E a grande dificuldade que eu sempre tive na análise técnica era encontrar um stop curto, algo que falasse, poxa, eu vou colocar um stop de 3 pontos, de 2 pontos. Eu tinha que colocar 8 pontos, 10 pontos. Eu chegava a fazer operações de 12 pontos. E 12 pontos que eu digo, não é que na época eu operava dólar não, mas eu estou te dando só uma correlação do que a gente faz hoje. E isso sempre me deixou muito desconfortável, porque daí você tinha que diminuir muito o lote, porque o stop é muito grande. E se você não gerencia o risco, você estraga o seu dia em uma operação. E sendo assim, eu sempre procurei encontrar setups e coisas que me dessem stops mais curtos. E esse setup que eu vou mostrar para você aqui hoje é um dos setups que tem stop curto na análise gráfica. Existe uma pimentadinha que se dá nele junto com o fluxo, mas eu vou mostrar como você, sem entender de fluxo, pode utilizar esse operacional. Vale salientar que esse operacional que eu vou te mostrar agora não vale para índice futuro, não vale para ações, lá é outra coisa, são outros parâmetros, tudo mais, mas para o dólar funciona bem. E eu queria te convidar agora então para a gente ir para a tela, para você vir comigo para a tela, para a gente colocar em prática esse setup que eu vou te mostrar e que você pode utilizar no seu operacional a partir de hoje, tá bom? Então vamos lá? Bem, nós estamos aqui na tela e isso daqui é um gráfico. Vocês podem ver que não tem indicador nenhum, não tem nada nesse gráfico, é um gráfico limpo. E esse gráfico é um gráfico de Renko. É um Renko de 2 Rs, ou seja, é o Renko mais rápido que tem. Se você não entende o que é Renko, assiste aqui no vídeo desse card, clica aqui, vai lá e assiste esse vídeo que lá eu explico direitinho como funciona o Renko. Vai lá primeiro, assiste, depois você volta aqui se você não sabe o que é Renko. Se você sabe o que é Renko, fica comigo aqui. Ou mesmo, se você simplesmente quer ver o vídeo primeiro, eu vou te falar, não o conceito do Renko, mas eu só vou te falar que ele é um gráfico que é atemporal. Ele só mexe com o preço, ele não mexe com o tempo. Você põe um gráfico de 5 minutos, cada 5 minutos forma uma barrinha. O Renko não. Se ficar o preço parado, ele fica parado 2 horas. E se os preços se mexer muito em 1 minuto, ele vai se mexer muito em 1 minuto. Para colocar esse Renko 2Rs no Profit Chart Pro, é só você vir aqui em cima do gráfico, clicar com o botão esquerdo do mouse e digitar 2R. Tá aqui, ó, 2 ticks, Renko. Clica 2 vezes em cima dele e vai estar esse gráfico aqui, mesmo que você estivesse com qualquer gráfico na tela anteriormente. Ele vai abrir esse gráfico. Então eu coloquei aqui, vocês podem perceber aqui que esse é um gráfico que não está em tendência clara, ó.
ele sobe um pouco, fica parado, consolidado, acumulando, cai um pouco, vem para cima, cai de volta, ou seja, não saiu do lugar o mercado desde aqui até aqui. Então, é um mercado difícil, né, para se tradear. E eu vou mostrar a estratégia para você nesse mercado que é o mais difícil, porque o mercado em tendência é muito fácil de se operar. Agora, o mercado de consolidação é muito difícil. Uma vez que você colocou esse gráfico 2R na tela, nós vamos inserir indicadores. Para isso, você clica com o botão direito do mouse, você vem em inserir indicador e você vai procurar aqui um indicador que poucas pessoas conhecem. Brincadeira, todo mundo conhece esse indicador, que se chama média móvel. Aqui, você não pode colocar ele numa nova janela, você tem que colocar em cima do gráfico. Então você vem aqui e coloca em cima do gráfico. E insere. A hora que você der inserir, ele vai perguntar a quantidade de períodos que você quer essa média. E você vem aqui e digita 200. E dá OK. Fechou. Eu vou vir aqui, eu gosto de mudar a cor dessa média para aparecer mais. Eu vou mudar a aparência dela, vou colocar ela como amarela. Que eu gosto que ela fique bem destacada nessa cor de gráfico que está aqui agora. Perfeito. Então estamos com a média de 200 no gráfico Renko 2Rs. Rodney funciona em outros gráficos. Renko 2Rs. Rodney no 15 minutos. Renko 2Rs. Essa é a estratégia Renko 2Rs, ok? Tá aqui a média. Só a média no gráfico. Então, primeiro, eu queria te mostrar, e para isso eu vou abrir aqui para eu desenhar. Eu queria te mostrar, antes de desenhar, já está pronto para eu desenhar, eu queria te falar o seguinte. Essa média funciona no dólar futuro. E por que ela funciona no dólar futuro? Porque existem robôs programados para se zerar nesta média de 200. Não é para se posicionar e entrar na média de 200. Eles não fazem a entrada, mas eles zeram. Por exemplo, um robô de tendência, e quando eu digo robô, são robôs de players mesmo. São robôs de players, robôs que funcionam em cima de análise gráfica. Então, por exemplo, pega uma tendência e o player está comprado por algum motivo que ele queria. Ele coloca o stop, muitas vezes, na média de 200. Programado no robô. E isso não são os big players operando. Isso são alguns players, alguns robôs que têm diversos, centenas, milhares de robôs funcionando no dólar. Ou seja, existe uma oportunidade na média de 200. Quando que não vai funcionar? Não vai funcionar quando houver um fluxo muito grande ao contrário, porque daí mesmo o robô tentando se zerar no stop dele, os lotes vão consumir toda aquela saída do robô e vai atravessar a média. Primeiro, entenda que isso daqui não é um setup milagroso no qual você pode colocar um robozinho, trabalhou para cima, compra, trabalhou para baixo, vende. Isso não funciona. Agora, você pode se utilizar dessa zeragem desses robôs para você conseguir fazer trade e ganhar o seu dinheirinho. Então eu vou te mostrar aqui, antes de mostrar a estratégia em si, eu vou colocar aqui para você e vou fazer um círculo onde nós temos a média de 200 batendo, só para você ter noção de como funciona. Então nós tivemos aqui na subida uma batida na média, de novo aqui, de novo aqui, de novo aqui, 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 que chegou próximo, mas eu vou marcar, aqui, e aí ficou zanzando em cima da média, voltou, depois nós temos mais uma, olha quantas batidas, por quê? Porque o mercado está consolidado, então ele fica batendo na média de 200, né? Aqui, eu estou te mostrando aonde está batendo para depois eu te mostrar a técnica, tá bom? Ó, tudo isso aqui. Aqui eu não vou colocar. Aqui. 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 Perfeito. E aí acabou. Olha quantas batidas. Claro, o mercado consolidado, fica cruzando a média e tudo mais. Mas deixa eu te mostrar agora
a técnica que eu utilizo para fazer a operação no Renko 2R nessa média. Bom, deixa eu pegar uma setinha. Sempre que ele descola da média, ou seja, descola 5 pontos para cima, o ideal seria 8 para cima, tá bom? 8 pontos, 10, 12, 15, 20. Quando ele retorna, a primeira batida possivelmente entre os stops desses robôs. Então, a primeira batida do movimento. A primeira batida. E aqui, eu vou até colocar aqui, eu vou até apagar essa seta aqui, porque agora eu vou colocar a seta verde quando deu certo e vou colocar a seta vermelha quando deu errado. Então, estamos aqui, ó. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Depois eu ponho as vermelhas. Deu certo. Deu. 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 Aqui. E depois eu vou mostrar para vocês por que isso daqui é certo também. Aqui. Aqui. E agora eu vou pôr as que deram errado. Cadê? Aqui faltou essa. E eu já vou te explicar, você já vai entender. Fica comigo aqui nesse vídeo, que é importante. Você pode usar esse setup para você, tá bom? No mínimo, você conhecer ele. Fiz erradinho aqui. Vamos lá. Então aqui, esse daqui deu errado, né? Que eu já coloquei. Aqui. Então aqui. Aqui e aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Tudo que está em seta vermelha são que não deram certo. Tudo que está em seta verde deram certo. Então vamos olhar aqui, vamos contar. Verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... operações, ok, eu não vou colocar vencedoras porque não são operações todas que a gente faz, essas operações não são operações que a gente faz todas as vezes não, tá? Mas só para você entender. E aí, nós vamos vir aqui e vamos colocar agora, contar as vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. Então, 7 operações... Não estou nem colocando essa cedilha aqui. 7 operações. Ok, não. Não, ok. Perfeito. Então já deu para perceber que normalmente quando bate na média, ele dá uma voltadinha. Certo? Só que, Rodney, como que nessa voltadinha eu vou conseguir me proteger? O que eu faço? Quando ele chega na média de 200... E agora eu vou colocar aqui uma seta, vou colocar aqui. Sempre que ele bate na média, o mínimo stop que você pode ter, ou seja, mínimo não, é o stop que você vai colocar, é 3 pontos. Não pode ser 2,5, é 3. Por quê? Porque o titio aqui levantou a estatística histórica de toda essa média ao longo dos anos e determinei que o melhor preço possível para você fazer resultado é 3 pontos. Se você colocar 2,5, você vai estopar 22% a mais do que eu. E se você colocar 3,5, o seu controle de risco não vai fechar. Então, são 3 pontos, tá bom? De stop. Sempre que descolar 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 e voltar para a média, você vai fazer esse trade, tá bom? Então, o que significa? Que não vai fazer todos esses trades que eu coloquei setinha. Imagine você fazer 26 operações aqui, né? Num movimento aqui de praticamente 2 dias, 2, 3 dias, 26 operações de média. Não, não vai dar. Vai dar 2, vai dar 3, vai dar 4 por dia, mas vão ser mais assertivas. Ok, como que eu faço? Então, Rodney, você entra, coloca stop de 3 pontos e acabou.
Não. Eu, quando entro na média, eu faço duas maneiras. Uma, eu deixo um lote pequeno apregoado na média. Eu deixando esse lote pequeno apregoado na média, se vier e me estopar direto, estopa 3 pontos, o lote está pequeno, eu aceito o stop, está tudo bem. Se eu deixar esse lote pequeno e pegar o meu lote pequeno e vier a meu favor, você pode fazer 2 a 2,5 pontos de ganho, direto, se o lote for pequeno. 2 ou 2,5. Ah, quero tentar levar mais. Por sua conta e risco. Agora, 1 e 1,5, não, tá bom? Agora, quando eu tenho um lote um pouquinho maior, o que eu faço? Quando vem um ponto para frente, ou até 1,5 ponto para frente, que eu prefiro, eu faço a parcial da metade. Então, comprei 10, veio 1,5 ponto para frente, eu solto 5. E aonde que eu vou levar o outro 5? Mais 1 ponto, ou seja, 2,5. Com isso, o teu preço de realização do lucro vai ser 2 pontos. 2 pontos significa 3 de perda para 2 de ganho. Só que esse setup acerta muito mais do que erra. Então, se você fizer 2 ou 2,5 de ganho, tá ótimo. Você vai ser vencedor nesse setup. Mesmo quando você perdendo 3. Porque você vai acertar mais ou menos 75% a 85% dos trades que você fizer desse jeito. Rodney, então você está querendo dizer que eu posso simplesmente programar um robô de maneira que esse robô faça essa operação que você está falando? Veja, eu não estou falando que essa operação é a única operação no mundo que você vai precisar para ser vencedor no dólar. Mas ela é mais uma operação que você pode usar durante o dia para fazer o seu lucro. E ela é uma das minhas operações. Para mim, não existe nada no mercado que você fale, isso é único, só com isso você consegue. Nada. Porém, ela é mais uma ferramenta no seu arsenal de ferramentas do day trade para você fazer financeiro durante o dia. Sendo assim, como que eu faço? Eu utilizo o lote pequeno apregoado. Esse lote, ele pode ser único em cima da média, e aí nesse caso eu sugiro você colocar meio ponto antes pelo menos, ou ele pode ser dividido em 3 lotes, e aí você deixa o teu preço médio em cima da média. Então a média está no 30, põe no 31, no 30 e no 29. E aí você deixa esses lotes espalhados na média. Com isso, pode pegar um lote só, pode pegar 2, pode pegar 3. Se pega um lote só, você tenta aproveitar um pouco mais o financeiro. Se pega 2, você já consegue fazer uma parcial e se proteger. Então uma das coisas que eu faço nesse setup é me proteger. Por quê? Porque ele sempre dá uma saída. Vamos analisar? Eu vou apagar agora tudo que está aqui e nós vamos dar uma olhadinha no que acontece quando ele chega perto da média. Aqui. Esse ponto, por exemplo. Então vamos imaginar que a gente tivesse feito esse trade aqui, ó. Caiu e bateu na média. Olha como antes de perder a média ele dá uma saída, para depois vir perder a média. Depois ele volta para a média, depois para vir perder a média. Olha como ele briga em cima da média. Vocês estão vendo? Fica brigando em cima da média. Então, normalmente, ele vai dar uma saidinha. Por exemplo, um exemplo bem típico que dá para você perceber, eu estou fazendo essa aula, isso aqui é uma aula que eu estou te dando, e eu estou fazendo com calma para você entender bem. Eu não quero acelerar o vídeo e fazer um vídeo de 10 minutos para você, simplesmente para você sair daqui e falar, né, talvez eu possa fazer isso. Eu quero que você saia daqui conseguindo fazer esse tipo de trade. Vamos pegar aqui, ó. Olha esta perna aqui. O mercado veio, descolou, igual eu falei para vocês, e voltou. Olha aqui, quando voltou, Rodney, mas não bateu certinho na média. Mas nada é certinho, vai chegar próximo. Por isso que se você espalha lote é melhor. Só que olha como ele dá uma saída antes. Deu uma brigada. Nessa saída, se você tem um pouquinho mais de lote, você consegue fazer a parcial. E a parcial te protege. Se acontecer isso daqui, por exemplo, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, para daí perder a média. Se acontecer isso daqui, nesta saída aqui, ó,
nesta saída aqui, você conseguiu fazer parcial e se proteger. Então você não perde mais nesse trade, mesmo que perca a média. Raras são as exceções que ele passa direto à média, por exemplo, mas isso acontece, né? Não olha isso daqui e acha que é algo infalível, né? Por exemplo, ó, aqui passou direto. Vamos ver se teve mais algum? Não, ó, aqui brigou, aqui brigou. Cadê? Vamos ver se tem. Aqui brigou. Ou seja, quando eu digo brigou, é que fez um zigue-zague na média. E quando faz esse zigue-zague na média, se você faz a parcial, você não perde mais. E tá tudo bem para você, porque daí seu financeiro vai ser positivo, porque quando dá errado você sai no zero, quando dá certo você aproveita e raras às vezes vai passar direto. Aqui é outra vez que passou direto. Ou seja, em algumas vezes passa direto. Agora, o macete, a grande sacada desse negócio, o que é? Será que aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, será que tinha um ponto importante no dólar ali? Será que era um ponto de se fazer trade? Imagina agora se nesse setup aqui você soma algo a mais. Você começa a ver os suportes e resistência no dólar. No meu caso, eu olho na minha Trade Points, que é onde eu marco os meus pontos de suporte e resistência. Então, eu procuro fazer esse trade aonde tem os meus pontos. E aí, eu já tenho dois indicadores no mesmo lugar. O meu suporte e resistência mais a média de 200. E aí eu consigo ficar mais assertivo. Ou seja, eu pego a saidinha dos robôs dos stops, mais o meu ponto de suporte e resistência. O meu ponto de suporte e resistência é o quê? São aonde eu faço os meus trades. São aonde eu enxerguei uma briga de fluxo, aonde eu enxerguei uma briga de players anteriormente. Então a segurança que isso me dá é muito maior do que simplesmente eu olhar uma média de 200 e fazer o trade lá. Agora, a média de 200 estando junto no meu ponto, a probabilidade de eu fazer esse trade é muito maior. Tá bom? Agora imagina, vamos fazer aqui um outro cenário. Imagina que o preço está subindo. Imagina que eu tenho um ponto meu aqui, nessa linha, tá? E o preço subiu e rompeu esse ponto. Aí a gente olha e fala, está em tendência de alta. Em tendência de alta, o que eu faço? Eu compro na barrigada, no retorno, quando está caindo. Para quê? Para eu entrar na tendência. Se eu compro quando está caindo, eu compro agora. Opa, é azul essa daqui. Eu compro agora, aqui quando ele está voltando, para eu entrar na tendência. Então, imagina que ele está voltando agora. Voltando, voltando, voltando. Aí eu chego exatamente aqui, tem a média de 200, tem um ponto meu e tem uma absorção, que eu mostrei já em vários vídeos. Para quem já assistiu, já me acompanha, e tem uma absorção. Você tem 3 condições de entrar no trade. E aí você entra e aí você não precisa sair com um ponto e meio. Você está fazendo simplesmente a entrada ali. E aí você simplesmente sobe na tendência. E nesse caso você não vai ganhar 1,5 ponto. Ou seja, em alguns momentos você vai aproveitar esse trade de média para somar mais um ponto para você fazer um baita trade grande. E nesse caso você faria resultados maiores ainda. Então o que eu quero que você entenda é, o trade de média de 200 no dólar, ele funciona. Isolado só ele, funciona. Tendo controle de risco, funciona. Mas se você somar outras coisas, aí você consegue alavancar o seu operacional. Então, a partir de hoje, coloca a média de 200 aí e treina isso que eu te mostrei. Treina ganhar 2,5 pontos para perder 3, ou 2 pontos para perder 3. Só que faça parcial, porque senão muitas vezes você vai ser estopado. Ela vai ficar zigue-zagueando em cima da média, vai vir e vai te estopar. E você podia ter saído com 1,5 ponto, pelo menos a parcial para se proteger. Então se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, faz um comentário. E se você quiser, me pede um vídeo aí nos comentários que eu posso fazer ele para você. Muitos dos vídeos eu estou fazendo baseado em comentários de alunos, tá bom? Então, obrigado por você ter participado comigo até agora. Espero que você aproveite desse setup que eu estou te mostrando e eu vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!